Fala rapaziada, hoje eu quero começar com uma citação de Carl Sagan. Se você quiser saber quando será o próximo eclipse do Sol, pode procurar mágicos ou místicos, mas será a melhor sorte com os cientistas. Essa frase é um grande soco no estômago dos brasileiros que continuam negando as vias corretas que a ciência mostra. E esse episódio de Gumball descreve exatamente o fenômeno de pós-verdade que vem acontecendo na sociedade nos últimos anos. Então, sem mais enrolação, vamos lá. O episódio começa com um caos instaurado, a gente vê um flashback da escola toda destruída e todo mundo se matando, e o Gumball começa a explicar como tudo aconteceu. Eles basicamente estavam voltando para a escola com seus pais para um evento de caridade que prometia um futuro melhor para as crianças. Acho que a sua geração devia ter pensado no nosso futuro antes de destruir a economia. E o meio ambiente? E o sistema educacional? Só que doeu até em mim e eu nem sou da geração passada. Mas o futuro ser melhor para as crianças é um argumento usado geralmente por aqueles que não pensam direito, porque eles não sabem o que é melhor para as crianças. Ser pai não te torna um bom pai, só quer dizer que você tem um filho. E não é porque você está fazendo algo pelo seu filho que o que você está fazendo é algo bom. Na verdade, suas ideias podem estar bem tortas se elas não se utilizarem da história para projetar um futuro. Chegando no evento da caridade, a gente vê os pais curtindo a festa, só que eles curtem de uma maneira meio diferente. Afinal, quem diz que dormir também não é divertido, né? Mas enquanto eles estão ali, não fazendo nada, as crianças estão em uma sala trancada e vendo VHS. E eu não sei se essa aqui foi uma crítica proposital, mas pareceu uma crítica pelo menos. Alguns pais deixam seus filhos ocupados com eletrônicos dentro de salas fechadas enquanto fazem outras coisas, como por exemplo, dormir. Dar o computador ou o celular para uma criança significa que ela vai ficar quieta, e ela ficar quieta é tudo que você quer. Mas se ela ficar quieta é tudo que um pai quer, então ele não quer o melhor para ela, mas sim o silêncio dela. Um breve momento onde aquela criança aparenta não existir. E isso para mim é o contrário de amor, né? Enquanto eles estão entediados com o que tá acontecendo na TV, ela se mata. Sim, ela literalmente se mata. Talvez indique a mídia matando a si mesma, ou como vem acontecendo nos últimos anos, onde os canais de TV se tornaram duvidosos, ou porque são enviesados demais, não tem neutralidade, ou porque inventam notícias falsas. E quando a mídia perde a credibilidade das pessoas, não pode acontecer coisa boa. E coisa boa é o que não acontece daqui em diante. Isso aqui também pode ter sido uma analogia a vários canais de infantis se matando. A gente continua e vemos que o Darwin começa a reclamar do calor, que tá ficando bem quente ali dentro daquela sala, e isso porque a Nicole tá dormindo e apertando o controle de temperatura sem querer. Eu não sei vocês, mas isso aqui é uma alusão pro uso desenfreado de tecnologias que aumentam o clima global. E essa culpa tá na geração anterior à nossa, que continua negligenciando o aquecimento global mesmo com todos os avisos. E por quê? Simplesmente porque essas pessoas não acreditam que ele seja real. As pessoas não acreditam naquilo que não podem ver e, portanto, não acreditam na ciência e nem no que os cientistas falam. Mas é engraçado que acreditam na religião, né? Mas quando você começa a ter febre, vai ao médico e ele te passa um remédio. Aí sim você acredita. Ou seja, as pessoas só acreditam naquilo que lhe é conveniente. Acreditam no médico, que é um cientista, quando é pra salvar a sua vida. Mas não acreditam quando os cientistas dizem que o planeta está doente. O Gumball ignora o aviso do Darwin e vai em busca de comida, mas os pais do Tobias pagaram por 50% do evento, então 90% da comida é dele. O Gumball acaba tendo que comer só o farelo. A Anaís chega em defesa, falando que a matemática não funciona assim, mas a família dele escreveu os livros de matemática e a definiram como matemática é o que o Tobias quiser. E aqui o Incrível Mundo de Gumball explica de maneira clara pra nós o conceito de pós-verdade, que é justamente relativizar a verdade à vontade das pessoas. Ou seja, a gente pega a matemática, que é um conceito concreto e imutável, com regras e linhas bem definidas, e muda esse conceito para se encaixar na vontade de outra pessoa. Isso é o que algumas pessoas vêm fazendo com dados estatísticos que mostram uma coisa. Mas elas pegam esses dados e descrevem da forma que elas querem. E não porque elas querem mentir ou manipular, mas porque elas não souberam interpretar direito. Então as pessoas que usufruem da pós-verdade usam mais as emoções para descrever o fenômeno do que a razão e o método empírico. Anaís propõe uma solução racional, falando que é necessário distribuir aquela comida igualmente para todos, porque não sabem quanto tempo vão estar trancados naquela sala. Após isso, chegam outras pessoas que distorcem o que ela diz. Um fala que são os commodities que deviam ser distribuídos igualmente, como fazem no campo. E a outra chega e diz que se a Anaís ligasse pra causa, distribuiria aquela comida pras árvores. E você pode até olhar pra isso aqui e pensar, nossa, mas isso não faz sentido nenhum. Sim, exatamente. Como as outras pessoas no nosso mundo agem. Elas são literalmente essas pessoas que chegam e distorcem o que alguém falou. Acorda, povo! É com as pessoas que devíamos nos preocupar, entrando pela porta e roubando nossa comida. Daí chega o João Banana e inventa um problema que não existe e não vai existir. Como se houvessem pessoas querendo roubar a escassa comida que ele tem. Não é muito difícil a gente fazer uma alusão ao nosso mundo aqui. Se você investigar um pouco mais nos sites de notícia, você vai identificar pessoas com o mesmo pensamento do João Banana. Sou esperto demais.
demais para me deixar ser manipulado pela mídia tradicional, o que me leva ao próximo problema. Vejam, o problema não é desconfiar da mídia tradicional. O problema é acreditar em qualquer coisa que diga o contrário do que a mídia tradicional diz. Não é porque você nega uma que você tem que acreditar na outra. Para encontrar a verdade, você não precisa se prender às mídias alternativas, você tem que estudar sobre o assunto de diversas maneiras empíricas. No Brasil, as pessoas vêm desconfiando de tudo o que a Globo posta, por exemplo, mas daí elas vão pro WhatsApp, que com certeza é uma fonte de informações melhor e acreditam em tudo que tá lá. É um salto lógico você desconfiar de uma equipe jornalística, mas confiar em uma imagem feita no Paint jogada em um grupo com pessoas duvidosas no WhatsApp. Então, de novo, o problema não é questionar, o problema é acreditar no que você quer que seja verdade, só porque aquilo contraria o que você não gosta. Se a temperatura continuar a aumentar nesse ritmo, em 3 horas a sala vai pegar fogo. Parece maneiro! E isso nos leva a uma questão: por que acreditar em fatos científicos? Bom, eu poderia começar explicando como a ciência superou a mitologia e o achismo, como a ciência criou mais coisas em menos tempo do que todo o misticismo em toda a história dele, mas eu acho que isso não seria o suficiente para te convencer a acreditar na ciência, se você já não acredita. O que eu peço para você é que experimente. Experimenta pegar uma febre, mas não use os remédios. Experimenta colocar a mão em um composto radioativo, mas não corra pro hospital. Inclusive, nesse momento, experimente assistir esse vídeo sem bateria do seu celular, que a propósito foi criada pela ciência. E a gente pode ir muito mais longe. Se não fosse o método científico descobrindo mais do mundo do que todo o misticismo antes dele, você não estaria aqui assistindo isso agora. Provavelmente estaria com fome e analfabeto. Pode ser difícil para alguém que acabou de sair de uma mentalidade infantil explicar que as coisas não são tão intuitivas quanto parecem. As coisas não caem no chão só porque Deus quer, mas porque se Deus existir, ele criou uma lei que derruba essas coisas do chão. Nós, seres humanos, estamos o tempo todo tentando acertar na descrição dessa mesma lei e de tantas outras que nos ensinaram a criar tecnologias que ajudam a combater a fome e nos ajudam a sobreviver por mais tempo. Experimente ficar sem ciência um dia. Vá para uma savana viver na base da fé e da esperança, só com um corpo que você vê ao mundo e a sua mentalidade misticista. A ciência permite que nós falemos com os nossos mortos muito mais do que qualquer espiritualidade. Os meios de conservar a memória dos falecidos, como os livros, documentários, vídeos e áudios, são muito mais eficazes em conhecer a mente de um morto do que uma mesa com uma bola de cristal no meio. E foi a ciência que criou isso. Se você quer viver uma vida melhor, enxergue a realidade. E é isso que eu venho falando desde meu primeiro vídeo de filosofia aqui. E mais do que isso, confie na realidade, porque ela pode ser dura, mas ainda assim é a realidade. Carl Sagan escreveu: incapazes de distinguir entre o que nos dá prazer e o que é verdade, voltaremos a escorregar quase sem notar para a superstição e a escuridão. As pessoas se agarram à pseudociência porque é confortável para elas, mas a verdade é uma só. Tá na hora de sair da caverna. Roberto, fatos são como estrelas. Estão sempre no céu, mas você não vê sempre. São buraquinhos brilhantes na noite escura da minha ignorância. Não gosto! A gente continua e vê o caos se instaurando de pouco em pouco por aqui. As pessoas ignoram o pequeno grande problema que elas têm como um clima e preferem só brigar por conta da comida. Até a Anaís manda todo mundo parar e pedir para que façam uma eleição, para escolherem um líder. As pessoas pelo menos concordam com isso. E essa é uma situação tão absurda porque, primeiro, tem comida para todo mundo, dava para dividir igualmente para todo mundo. Mas mesmo assim eles preferem brigar por causas que nem são essas. Então as eleições começam, a Anaís faz um slogan de campanha, confuso demais pra população, o Tobias faz um slogan que é basicamente: meleja e eu vou te roubar. E chega de blá 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 e politruques. Tá me forçando a pensar, e pensar me deixa com muita raiva. Isso é um grande problema contemporâneo que a gente enfrenta. As pessoas não querem pensar, elas querem sentir e isso é o suficiente. Então desde que o discurso do candidato contribua para esse sentimento, aí vale a pena. Até que chega o Gumball e na sua arrogância ele disse: Se querem que um palhaço relaxado lidere, então eu serei o campeão deles. Nossa, quem será que se encaixa nesse arquétipo de relaxado que não fazia nada, mas se elegeu? Quem será? E o pior ainda é o slogan do Gumball, que é literalmente esse: Slogan! E as pessoas gostaram de uma pessoa que não disse nada, não fez nada e não propôs nada. Não tem problema com a temperatura. Olha só pra você. Não está mais quente, só menos frio. O episódio continua e a Anaís faz uma provocação, dizendo pra votarem conscientemente. Ela avisa que é melhor votar nela, que sabe exatamente o que tá acontecendo, e a pessoa mais sábia pro papel do que votar no outro que não sabe nem as coisas que estão acontecendo. O povo esqueceu que poderia ser enganado. Mas ele é só um cara. Sério, não dá pra ser tão perigoso.
O Darwin é literalmente eu em 2018, quando acreditava que um presidente não mudava muita coisa. Logo em seguida, nós vemos o Gumball falando que as pessoas culpam ele por tudo, por mais que tenha sido elas que o elegeram primeiramente. Quanto mais alto voamos, menor parecemos para a gentinha irritante que não sabe voar porque são manéis e culpam você por cada coisinha mesmo tendo eleito você pra começo de conversa. A Anaís o lembra de que é responsabilidade dele unificar o povo, e ele faz isso, só que com um inimigo em comum, culpando a Anaís pelas mazelas que estão acontecendo. Tá boa, dinheiro não é a solução pra tudo, beleza? Esse tiveram bastante. Infelizmente, isso aqui é uma lacuna na falta de moral que a sociedade criou. Que se você tiver bastante dinheiro, é possível que você fique acima da lei, ou mesmo destrua as provas do seu crime. Ao mesmo tempo que ele pode ser uma solução, ele não deve ser posto acima da moral e do bem comum. Mas é óbvio que dinheiro bom, na mão de pessoas boas, é algo bom. Eu, pelo menos, espero que todo mundo seja bem rico e bem abundante nessa sociedade. Existe essa parte onde o pedaço do teto cai em cima de uma menina, só que o Leslie fala que vai cuidar dela. Anaís supõe que ele vai usar as propriedades naturais das plantas pra tratar aquilo, mas o que ele faz é uma maquiagem. Assim, ela pode não resistir, mas pelo menos vai estar linda. Talvez uma crítica ao culto da beleza que a gente tem hoje em dia. Não só no nosso país, mas no mundo inteiro. Mas depois eu faço um vídeo sobre isso e comenta aí se você quiser também. O engraçado é que até o final as pessoas negligenciam o problema com o clima na escola e o aquecedor tá ali quase explodindo. Todos eles conseguem sair daquilo, então isso acontece. O mais importante é que trabalhamos todos juntos. E ó, Eu falei que era pra fazer alguma coisa com o problema do calor. Esse episódio é na verdade uma sátira com as questões eleitorais dos Estados Unidos e que, infelizmente, esses problemas passaram para o Brasil por culpa da irresponsabilidade de pessoas que não tiveram vigor e seriedade em seus trabalhos. A questão é que existem problemas importantes pra gente cuidar agora. Existe um mundo a ser descoberto, sistemas a serem superados, vidas para serem salvas e mais do que vidas, um planeta para deixar de ser negligenciado. Cabe a cada um de nós escolher sempre a verdade e o bem, a virtude e a razão. E só assim as futuras gerações poderão viver as suas vidas com plenitude. Cabe a nós não adormecer, como fizeram as pessoas da geração passada. Cabe a nós parar de temer fantasmas que não existem e começar a investigar a realidade. Cabe a nós um futuro melhor.